Hello everyone, this is Samuel speaking. I hope you're all doing pretty good. This is our first lesson about suffixes and prefixes, and let's get started, okay? Let's just jump right into it. Bom, pessoal, então, como eu acabei de dizer, ok? In English, a gente vai tratar nessa aula sobre afixos, ok? Affixes in English. Inicialmente, eu gostaria de falar a respeito do seguinte. É muito importante vocês entenderem que muitas vezes uma palavra é formada a partir de outra palavra, de uma palavra que a gente chama primitiva. Então, muitas vezes a gente acrescenta alguma coisa ou no começo ou no final de uma palavra para criar uma palavra nova, tá bom? E acabamos chegando a uma nova palavra. É muito importante que vocês consigam entender os processos de formação de palavras, porque eles facilitam muito a tradução de palavras, ok? Bom, pessoal, então inicialmente eu vou chamar a atenção de vocês para o sentido da palavra affix, ok? De onde vem essa palavra affixos? Ela vem de um verbo, que é o verbo to affix, ok? To affix significa afixar algo em alguma outra coisa. Então, a definição em inglês de to affix é to attach something. Vou escrever a palavra toda. Something to something else. Olha só, attach something to something else. Aqui faltou um N, deixa eu me digitá-lo aqui. So, attach something to something else significa afixar alguma coisa em outra coisa. É daqui que vem a ideia da palavra affix, ok? Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Ainda usando a palavra affix, ok? Funciona assim, olha. Imaginem que eu digo o seguinte. Eu usei um alfinete para afixar o aviso no mural. Em inglês eu falaria assim. I used a pin. Pin significa alfinete, tá? Então, eu usei um alfinete to affix, para prender, para fixar, afixar the note on the board. Board pode ser traduzido como mural, ok? Então, olha só. I used the pin to affix the note on the board. Eu usei um alfinete para afixar o aviso no mural. Então, olha só. Agora que vocês sabem que affix significa afixar, vai ficar muito mais fácil vocês entenderem o que são afixos, tudo bem? Eu vou apagar agora essa informação, pessoal. Observem aqui então, olha só. O que são afixos? Afixos são conjuntos de letras, letrinhas agrupadas, que nós acrescentamos ou no começo ou no final de uma palavra, que a gente chama de base, para criarmos outras palavras, tá bom? E são quais os afixos em inglês, professor? São os mesmos que nós temos em português, tá bom? Em português, we have two affixes. Nós temos dois afixos, tá bom? E quais são eles? Olha só. Bem simples, pessoal. We have what we call prefix. Nós temos o que a gente chama de prefixo. And we have what we call suffix. Nós temos aquilo que nós chamamos de sufixo, tudo bem? Então, vejam só. Quais são os dois tipos de afixos? Nós temos, como eu acabei de falar, né? Nós temos dois. O primeiro deles é este daqui, ó, prefix. Então, quais são os dois tipos de afixos? Nós temos um chamado de prefix e nós temos o outro chamado de suffix, tudo bem? O que é um prefixo, professor? Olhem essas letrinhas aqui, pessoal. Pré. Pré significa antes, aquilo que é posto antes. Então, se nós temos uma palavra, uma word, as letrinhas que nós pomos no começo aqui, antes, para formar uma nova palavra, essas letrinhas a gente chama de prefixo. Aquilo que a gente acrescenta no final para formar uma nova palavra, a gente chama de sufixo. Então, sufixo nada mais é do que uma espécie de uma terminação. Só que, pessoal, vejam só. O prefixo e o sufixo,
tem o poder mágico, digamos assim, de modificar o sentido da palavra original, tá bom? A palavra original a gente vai chamar de palavra base, ou então em inglês o que eles chamam de root word, ok? Root word, palavra raiz, ou radical da palavra, tá bom? Entendam como base, tá bom? A palavra que vai formar a nossa base para criarmos uma nova palavra. Eu vou inserir aqui uma imagem para ficar mais bonitinho para vocês verem, tá bom? Vejam só. Observem essa imagem que eu vou então lançar aqui, pessoal, olha só. Vai deixar tudo muito mais bonitinho, tá bom? Eu vou apagar o que eu havia escrito aqui em cima, para vocês poderem visualizar só o que eu vou escrever agora, ok? Então, olha só. Eu vou aumentá-la, pessoal, para vocês poderem vê-la direitinho, tá bom? Nessa imagem, vocês veem aqui uma palavra exemplo, que é a palavra accept. A palavra accept significa aceitar, é o verbo aceitar. Se eu tomá-la como minha palavra original, minha palavra base, olha só, eu posso acrescentar aqui o prefixo an. An passa uma ideia negativa, tá bom? E a able, a terminação able, esse sufixo able, corresponde em português às terminações ável, tá? Ou ível, dependendo do caso. Então, é aquilo que é capaz de ser, essa é a ideia que o able adiciona à palavra base. Então, por exemplo, considerem a palavra apenas assim, pessoal, accept com a terminação able. Então, eu estou criando a palavra acceptable. Acceptable significa aceitável, tá bom? Agora, quando eu adiciono aqui no começo as letras U, N, que tem um sentido negativo, eu estou dizendo não. Então, se acceptable é aquilo que é aceitável, unacceptable é aquilo que não é aceitável, ou seja, inaceitável, tá bom? A tradução de unacceptable é justamente essa, algo unacceptable é algo inaceitável, ok? Por enquanto, eu quero só que vocês prestem atenção à ideia disso, o que é um prefixo e o que é um sufixo, tá bom? Vejam só, as letrinhas UN que eu acrescentei no começo da palavra são consideradas um prefixo. Então, o que é um prefixo? Tem aqui uma definição, olha só. A group of letters placed before the root word. É um grupo de letrinhas colocadas antes, before, antes da palavra raiz, da palavra base. E o que é um sufixo, professor? Como eu já falei, né, nessa aula algumas vezes, você tem aqui uma definição agora em inglês. A group of letters placed after the root word. Um grupo de letras colocadas depois da palavra base, tá bom? Eu vou dar um outro exemplo para vocês agora. Olha só. Deixe-me apagar esse exemplo aqui, né? Eu vou mostrar para vocês agora através do exemplo da palavra respect. Respect significa respeito, tá bom? Se eu acrescento a terminação full, eu criei uma nova palavra. Então, vejam só o que eu fiz, pessoal. Eu peguei aqui a palavra respect, que significa respeito. Eu a usei como minha palavra base e acrescentei o sufixo full. Vocês vão estudar daqui a pouco comigo, em outra aula, que full passa a ideia de cheio de, tá bom? Então, em português é como se a gente estivesse usando a terminação oso, que também passa essa ideia de cheio de. Respectful significa respeitoso, ou seja, uma pessoa respectful é uma pessoa que age com muito respeito com relação às outras, tá bom? Agora vejam só, eu posso ainda acrescentar nessa palavra um prefixo, tá bom? Vocês vão ver eu fazer isso agora. Deixa eu só arrastar para cá essa caixa, olha só. Eu posso aqui no começo, pessoal, escrever o seguinte, ó, DIS, e criar agora a palavra disrespectful. Professor, o que significa disrespectful? Disrespectful significa desrespeitoso. Esse D-I-S que eu acrescentei aqui no começo da palavra, pessoal, olha, this, passa uma ideia negativa, é como se ele significasse não, not, tá bom? Not. Então, alguém que é respectful age com muito respeito. Alguém que é disrespectful age com pouco respeito, ou não age com respeito. Por exemplo, um comentário desrespeitoso é um disrespectful
comment, ou então uma disrespectful remark. Olha só, um comentário desrespeitoso, tudo bem? Como é que eu traduziria isso para o inglês, professor? Olha só, em inglês, os adjetivos vêm antes, né, da palavra a qual eles caracterizam, então você vai escrever assim, desrespeitoso, disrespectful, e agora você escreve comentário, comment, a disrespectful comment, ok? Bom, eu queria então que vocês entendessem que a função do uso de prefixos e sufixos é muito interessante, uma vez que nós podemos criar novas palavras, né, usando prefixos e sufixos. E também, pessoal, queria que vocês entendessem o seguinte, que o fato de você conhecer o sentido que o prefixo ou sufixo adiciona à palavra original faz com que você consiga ampliar muito o seu vocabulário, porque você sozinho pode criar novas palavras e você sozinho vai conseguir, às vezes, reconhecer uma palavra dentro de um texto sem precisar ir até o dicionário buscar a tradução dela. Você consegue deduzir qual é a tradução desde que você saiba desde que você conheça alguns prefixos e alguns sufixos, tudo bem? E os sentidos que eles atribuem às palavras. Eu vou dar aqui mais um exemplo antes de finalizar essa aula, só para vocês verem que isso é muito comum em inglês, tá bom? Olha só, eu posso pegar, por exemplo, a palavra mortal, que foi uma palavra que eu usei em sala de aula, tá bom? E com ela ir criando novas palavras. Então, mortal significa mortal. O que é mortal? Né? Vocês sabem, algo mortal é algo que pode vir a óbito, né? Mortal, a gente usa o adjetivo mortal para se referir a tudo aquilo que pode vir a morrer, né? So, mortal é aquele que can die, que pode morrer, tudo bem? Bom, como é que eu falo imortal em inglês, professor? Simples. É só você acrescentar aqui no começo IM. Assim como em português a gente acrescenta o I, em inglês eles acrescentam IM. Então, qual que é o prefixo aí na palavra, professor? O prefixo é a palavra, as letrinhas IM. Im, tá? Que tem sentido negativo. Então, enquanto mortal é aquilo que pode morrer, né? Immortal é aquilo que não pode morrer, tá? Esse IM é um prefixo bastante importante em inglês, né? Que cria palavras com sentido oposto, tá bom? Eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas deixe-me focar aqui ainda na palavra base, que é a palavra mortal. Eu poderia, por exemplo, remover aqui o começo, né? Como eu mostrei em sala, ó, e eu chegaria novamente à palavra base. E eu posso agora acrescentar outras letras no final, as letras I, T, Y, e chegar à palavra mortality. Mortality significa mortalidade, tá bom? A terminação ITY corresponde em português à terminação idade, e você encontra essa terminação em muitas palavras em inglês. Em palavras como, por exemplo, essa daqui, ó, fertility. Fertility significa fertilidade, tá bom? Stability significa estabilidade, tá? Olha só, pessoal, mais um aqui. Creativity. Creativity é criatividade. Em inglês eles falam T com som de R, tipo assim, creativity, ok? Criatividade. Another example, possibility. Possibilidade, tá bom? E muitas outras palavras, tá, pessoal? E você vai criando palavras. Então, por exemplo, vamos supor que você conheça a palavra sustentável em inglês. Sustentável, se diz assim, ó, sustainable. Algo sustainable é algo sustentável. Como é que eu falo, professor, sustentabilidade? Sustainability. Sustentabilidade, ó, sustainability, ok? Vejam que eu criei o substantivo sustentabilidade a partir do adjetivo sustentável, tá bom? Através do acréscimo da terminação ITY. Como eu falei, se você conhece o sentido, né, a ideia que tem a terminação, você consegue criar uma palavra nova, tá bom?
E ali em cima você conseguiria criar a palavra imortal. Bom, pessoal, agora nós vamos tratar especificamente dos prefixos, ok? So, in this lesson, we are going to talk about some prefixes in English, alguns prefixos em English. Vamos só lembrar o que são prefixos, olha só. Prefixos é uma subcategoria de um termo que é o termo afixo, né? Affix, que nós estudamos na outra aula. Então, o que é um affix, mesmo só para lembrar, just to remember, affix is a letter or group of letters added to the beginning or end of a word to change its meaning. Então, o que é um afixo? Afixo é uma letra, um grupo de letras acrescentadas ao começo ou final de uma palavra para modificar o seu significado. Os prefixos, pessoal, são aquelas letrinhas, né, ou uma letra só, que nós acrescentamos no beginning. Olha só, no beginning de uma palavra base, ou seja, no começo da palavra base, tá bom? So in this lesson, we're going to study prefixes, some of the most important prefixes in English, alguns dos prefixos mais importantes em inglês. A ideia, pessoal, é eu tratá-los individualmente para vocês estarem por dentro dos sentidos que eles adicionam às palavras base, ok? Então vamos a eles. Well, guys, so here on the left, okay, à esquerda, I have a list of some of the most important prefix in English, okay? We have over, re, pre, un, this, miss, non. Esse hífen que eu pus aqui, pessoal, é para indicar para vocês que ele é posto antes, no começo da palavra, tá bom? Eu vou tratá-los individualmente, como eu disse, tá bom? Vamos começar então pelo prefixo over. Vocês têm que entender qual é a ideia que cada prefixo tem, tá bom? Qual ideia que cada prefixo adiciona à palavra base. Então, olha só, over tem vários sentidos, tá, pessoal? Eu vou focar em apenas um deles aqui, tá bom? Passa a ideia de algo em excesso, ó, algo em excesso. Vocês conhecem essa ideia já através da palavra overdose, que é muito comum em português, né? Por exemplo, é muito comum alguém dizer que fulano sofreu uma overdose ou teve uma overdose de um medicamento qualquer ou de uma droga qualquer. Então, olha só, o que significa dose? Dose é uma dose. Over passa a ideia de excesso, algo que foi feito em exagero. Então, uma overdose nada mais é do que uma dose que foi ministrada em excesso, tá bom? Overdose. Bom, eu estou tentando mostrar para vocês que isso é uma coisa que vocês já conhecem. E sabendo disso, vocês vão entender muitas outras palavras em inglês e como elas são formadas, tá bom? Então, por exemplo, em inglês você pode encontrar a palavra overload. Overload significa sobrecarregar. A palavra load sozinha significa carregar. Overload, sobrecarregar. Então, por exemplo, o que é uma overload? Uma overload na rede elétrica. Uma overload na rede elétrica, seria uma sobrecarga na rede elétrica, tudo bem? Outro exemplo, olha, a palavra crowd significa multidão, e o adjetivo crowded significa lotado, ok? Em inglês, se você quiser dizer superlotado, como é que você faz? Algo superlotado, algo que está cheio demais, né? Algo que está lotado em excesso. Basta você acrescentar o prefixo over à palavra crowded e você então cria o adjetivo superlotado, overcrowded. Exemplo, aqui no Brasil, né, vocês sabem, nós temos muitas penitenciárias, né, e presídios. E esses presídios estão recheados de presos, né? Existem presos em excesso. Então é comum vocês verem notícias em jornais em inglês falando sobre as penitenciárias do Brasil, dizendo o seguinte, olha, Brazil's prisons are overcrowded. Brazil's prisons are overcrowded. As prisões
brasileiras, Brazil's prisons, are overcrowded. Que faltou a letra O, olha só, overcrowded. Então, o que eu estou tentando mostrar, pessoal, é o seguinte, que se você já conhece a palavra, por exemplo, a palavra crowded, se você sabe que crowded significa lotado, ó, lotado, cheio de gente, você não teria dificuldades em traduzir a palavra overcrowded, porque você sabe que over está aqui para dar a ideia de excesso. Então, uma coisa overcrowded é uma coisa superlotada, que está lotada mais do que o normal, tudo bem? Bom, esse foi o prefixo over, tá bom? Continuando aqui para o prefixo re. O prefixo re, pessoal, passa a ideia, então re, passa a ideia de again. Again significa de novo, uma coisa que é feita de novo, que é feita por uma segunda vez, tá bom? Então, por exemplo, vocês devem saber, read em inglês é o verbo ler, tá bom? Como é que eu digo reler? Simples, basta acrescentar re antes do verbo read. Então, reread significa reler, tá bom? Então, enquanto read é ler, ok? Deixa eu separar aqui. Read é o verbo ler, reread é reler, tá bom? Um outro exemplo, olha só. Em inglês, eleger alguém, eleger um candidato, em inglês se fala assim, elect, elect, ok? Como é que eu falo, então, reeleger? Simples, basta acrescentar aí, então fica re, dois S, né? Elected, re-elect, re-elect. Então, você poderia ver em uma frase o uso da palavra re-elect, por exemplo, the president. Imaginem, houve eleições e o presidente que já estava governando havia se candidatado. Após as eleições, ele ganhou as eleições. Eu venho e digo assim, o presidente foi reeleito. In English, I would say, the president, olha só, was re-elected. The president was re-elected. Vejam só aqui, re-elected. Ele foi elected da primeira vez, eleito, né? E agora ele está sendo re-elected, reeleito. Então, as letrinhas RE formam o prefixo que passa a ideia de algo que acontece de novo, que acontece again, over again. Ok? So here you can see the prefix que foi acrescentado à palavra elect, que é o verbo eleger, criando então uma nova palavra, ok? Vocês conhecem já o re com esse sentido. Todos vocês já ouviram falar em replay, né? É muito comum a expressão replay em eventos esportivos. Vamos tentar entender o que significa replay, pessoal. É bem simples, olha só. Tudo começa com você sabendo o sentido da palavra original. Então, o que é play? Vocês sabem, play é jogar, né? Play basketball, jogar basquete. Play volleyball, jogar vôlei. Play soccer, jogar futebol. Só que play tem outras traduções também. Play, por exemplo, pode ser brincar. Daí a expressão playground, que é um parquinho onde as crianças se divertem, né? Playground é parquinho infantil, tá bom? E o que é play também? Quando a gente dá o play na televisão, aperta o play, a gente põe o vídeo para reproduzir, não é? Então, dar play significa pôr para reproduzir alguma imagem de algum filme, alguma coisa do tipo, tudo bem? Apertar o play em um rádio para você ouvir a música, né? Para pôr a música em reprodução. Então, play é reproduzir um vídeo. Então, o que é replay? Replay é fazer a repetição de uma transmissão televisionada, né, que já foi televisionada, você faz replay, você passa novamente, você reapresenta, retransmite aquela mesma transmissão. Nos eventos esportivos, eles usam para voltar, né, e mostrar algum movimento específico feito, algum passe específico feito por algum jogador. Então, eles falam em replay, né, fazer uma retransmissão ali ao vivo,
daquilo que já aconteceu naquele mesmo evento esportivo, tudo bem? Então, replay é passar novamente, retransmitir algo que já foi televisionado, ok? Well, so now let's talk about the prefix pre, ok? So, what does pre mean, professor? O que significa o prefixo pre? Olha só. Pre, pessoal, passa a ideia de algo que acontece antes, tá bom? Então, pre tem a ideia de before. Before significa antes, ok? Então, por exemplo, equivale em português, pessoal, ao prefixo pre, né? O pré, a gente fala às vezes aberto. Por exemplo, é muito comum pessoas que malham tomarem um pré-treino, né? Fazer uma alimentação ali pré-treino para conseguir energia para poder malhar, né? Para irem bem dispostas para a academia. A gente fala alimento pré-treino, ou um líquido, um shake pré-treino, ou seja, pré porque ocorre antes do treino, tá bom? Em inglês, treino se diz assim, pessoal, ó, workout. Workout é treino, tá bom? Na academia, workout. Como é que eu falo pré-treino? Em inglês é pre-workout, com hífen aqui, pre-workout. Pré-treino, aquela alimentação que é feita antes, before you go to the gym, antes de a pessoa ir para academia, ok? Outros exemplos, olha só, vocês vão ouvir muito falar em coisas do tipo alimentos pre-cooked, alimentos pré-cozidos, olha só, pré-cozidos, que já vêm previamente preparados, né? É só você pôr para esquentar. Eles já vêm pré-cozidos. We say in English pre-cooked. Por exemplo, um nhoque pré-cozido, tá bom? A gente também fala na culinária em preheat. Aquecer previamente. Heat é o verbo aquecer, tá? Preheat é pré-aquecer, tudo bem? Alguma coisa, ou seja, aquecer antes. Outros exemplos, pessoal. Antes de você ir para a escola, você provavelmente, ou as crianças, né, elas frequentam a preschool, frequentam a pré-escola, ou seja, aquela escolinha que vem antes da escola, provavelmente dita, é a preschool. Quando você está fazendo um curso de idiomas, você passa por vários níveis, né? Tem o basic, tem o intermediate e tem o advanced, que é o avançado. O intermediate tem uma fase anterior ali entre o basic e o intermediate, que é o pre-intermediate. Intermediate. Ok? I'm gonna type it here. Deixa eu continuar a digitação aqui, então, pessoal. Pre-intermediate. Pre-intermediate. Pré-intermediário. Olha só, intermediate significa intermediário, que está entre o basic e o advanced. O pre-intermediate seria uma pré-fase, uma fase antes do intermediário, tudo bem? Prosseguindo, então, olha só, existem muitos verbos que têm essa ideia de antes, por exemplo, predict. Predict significa prever. Se você prevê algo, você vê antes que esse algo aconteça. Você consegue vislumbrar o futuro, digamos assim. Tudo bem? Olha só um outro exemplo. Prevent. Prevent é o verbo prevenir. O que significa prevenir? Prevenir nada mais é do que você agir antes que algo aconteça, né? Tomar medidas antes que algo venha a acontecer. Tá bom? Vejam que aí tem a ideia de também algo que acontece antes, ó. Prevent. Aqui em cima, predict, prever. Então, o que significa prevent, professor? Prevent é prevenir, tá bom? E um último exemplo aqui, pessoal, nós também ainda temos o verbo predeterminar. In English, they say predetermine. Predetermine. Vejam só, determine é o verbo determinar. Predetermine, portanto, é pré-determinar, ou seja, determinar antes, quando se estabelece alguma coisa antes que ela aconteça, tudo bem? Por exemplo, pré-determinar as regras do jogo, dizer quais são as regras antes do jogo ser iniciado, ok? Bom, é isso.
So now let's talk about the prefix un, ok, guys? Un is a negative prefix. Ele tem uma ideia negativa, ok? É a informação mais importante que você deve registrar. Un tem sentido negativo, ok? Então vamos iniciar aqui o estudo do prefixo un. Olha só, vou escrever aqui com minha caneta mesmo, tá bom? Quais são as ideias que un transmite? Un tem duas ideias, pessoal. So, idea 1 and idea 2. A gente usa un com o sentido de não para indicar o sentido oposto. Ó, opposite meaning. Meaning significa sentido, significado. Opposite meaning, sentido oposto, tá bom? E também para indicar ação contrária. Ó, contrary action. Contrary action. Vocês já vão entender através dos meus exemplos, tá bom? Então, un tem sentido negativo, ele expressa ou a ação contrária, ou então passa a ideia do sentido oposto daquela palavra a qual ele é acrescentado, tá bom? Eu vou inserir aqui algumas palavras de exemplo, ok? Olhem só esses exemplos, pessoal. Eu tenho aqui um grupo de adjetivos, olha, some adjectives. O primeiro é fair. Fair significa justo. Olha o que acontece quando eu acrescento un. Eu chego à palavra com sentido oposto, olha. Fair quer dizer justo. Unfair é injusto. Real, real. Unreal, aquilo que não é real, ou seja, irreal. Faithful, fiel. Alguém que é fiel em um relacionamento amoroso. Não trai a pessoa amada. Como é que eu falo infiel? Unfaithful. Acceptable é algo aceitável. Como é que eu digo algo inaceitável? Eu digo unacceptable. Bearable é suportável. Como é que eu falo insuportável? Unbearable. E assim por diante, tá bom? Em inglês, tem muitas palavras terminadas em able, como por exemplo, sei lá, forget é o verbo esquecer. Vocês vão ver que existe essa palavra aqui, ó. Unforgettable. Unforgettable. Se você sabe que a terminação able equivale em português à terminação avel, né? Ou então evil, você consegue traduzir unforgettable, porque forget é esquecer. Então, unforgettable é aquilo que não dá para esquecer, ou seja, algo inesquecível, tá bom? Outro exemplo acontece com a palavra acreditar. Então, ó, eu posso pegar o verbo believe, que é o verbo acreditar, e acrescentar a terminação able. Fica acreditável, algo crível, algo em que se pode acreditar. E se eu quiser chegar ao sentido oposto, professor? Simples, basta você acrescentar aqui one. Então fica unbelievable. Algo inacreditável é algo unbelievable, tá bom? Vejam que eu acrescentei aqui one a adjetivos, mas a gente também pode acrescentar one a verbos para obter a ação contrária, como eu disse aqui em cima, tá bom? Que é um dos sentidos que o one adiciona à palavra. Vamos então a exemplos, tá bom? Bom, pessoal, então olha só os meus exemplos aqui. Como eu disse, então, un também pode ser usado para expressar the contrary action. Até pus aqui em azul para chamar a atenção de vocês agora, tá bom? Então, olha só. As palavras que indicam ações são verbos, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos de verbos. Olha, tie é o verbo amarrar. Então, qual o contrário? Desamarrar. Como é que eu faço para, em inglês, criar o contrário? Pondo o prefixo an antes da palavra. Então, tie é amarrar, untie, desamarrar. Do é fazer, então undo, desfazer. Wrap, embrulhar. Então, unwrap, desembrulhar. Pack, fazer as malas. Unpack, desfazer as malas, ou seja, ação oposta. Box é encaixotar, pôr coisas em caixas. O que é unbox? Tirar as coisas das caixas, ou seja, desencaixotar, tá bom? Então, como vocês viram, nós podemos usar un tanto com verbos quanto com adjetivos. Aqui eu tenho outros dois exemplos, olha só. Necessary significa algo necessário. Algo unnecessary é algo que não é necessário, ou seja, desnecessário. Então, eu acrescentei un a um adjetivo para atribuir o sentido oposto. Outro exemplo, conscious é consciente. Uma pessoa que, sei lá, levou uma queda, está agora unconscious, está inconsciente, ou seja, não consciente, tá bom? Lembrem-se, o one tem sentido negativo, né? O mesmo que não. Ó, unconscious, não consciente.
ou então atribui a ideia da ação contrária, a ação oposta. Eu posso tie alguma coisa, amarrar, ou eu posso untie, desamarrar, ok? Passando agora para o prefixo this, pessoal, this pode ser usado tanto com verbos como com adjetivos e também, às vezes, com substantivos, tá? Eu vou dar exemplos de todos eles aqui. Então, por exemplo, ó, respect, vocês já sabem, significa respeito. Como que eu falo desrespeito, professor? Assim, ó, disrespect, tudo bem? Disrespect. Então, this, qual o sentido que this atribui à palavra? Ele passa também a ideia oposta, tá bom? This traz a ideia oposta, gravem isso, tá? Vamos a outros exemplos aqui, olha só. Uma pessoa que é organized teria como oposto o termo em português desorganizado, né? In English, we say this, tá vendo? This, e copia a palavra anterior, organized. Uma pessoa disorganized é uma pessoa desorganizada, tá bom? Outros exemplos, olha só. Eu dei então aqui um exemplo com substantivo, outro com adjetivo. Vou dar outros exemplos ainda com substantivos. Olha só, esse é bastante interessante. Confiança em inglês se diz assim, trust, tá bom? Como é que eu falo desconfiança? Eu posso dizer distrust, distrust, tudo bem? Vamos dar mais exemplos aqui. Olha só, habilidade em inglês, pessoal, se diz assim, ability, ability, ok? O que seria então uma disability? Uma disability seria uma incapacidade. Então, enquanto ability é uma capacidade, uma habilidade que alguém tem, disability é uma incapacidade, tudo bem? Continuando, ó, agora vou dar um outro exemplo de adjetivo aqui embaixo. Por exemplo, então, pessoal, eu tenho o adjetivo organized, que ficou então disorganized, né? Ó, eu posso pegar o adjetivo honesto, honest, e criar a palavra desonesto, que em inglês é dishonest. Dishonest. Vejam só, em todas essas palavras, pessoal, o que eu fiz? Eu simplesmente, eu criei uma nova palavra, né? Acrescentando um prefixo, tá bom? Ó, no caso, respect ficou disrespect. Deixa eu pegar uma caneta que facilite a visualização de vocês, olha só. Caneta marca texto amarela. So here I have this, and here this again, and this. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa. Então eu fui criando palavras novas, acrescentando o prefixo this, que traz a ideia oposta. Então se honest é honesto, dishonest é o oposto, desonesto. Tudo bem? O this também é acrescentado a verbos. E aqui é mais fácil vocês perceberem essa ideia. É uma ideia também oposta que ele atribui à palavra, tá bom? Olha só, então. Nós temos, por exemplo, o verbo connect, tá bom? E qual é o oposto de connect? O oposto de connect, que é conectar, é desconectar. Desconectar em inglês é disconnect. Tudo bem? Disconnect. Outro exemplo. Agree significa concordar. Como é que eu falo discordar? Disagree. Tudo bem? Disagree. Outro exemplo. Appear é o verbo aparecer. Qual o contrário? Qual a ação contrária? A ação contrária é desaparecer, ou seja, disappear. Tudo bem? Bom, daí vamos ver aqui. Vejam só, continuando aqui com esses exemplos de verbos, eu poderia pôr o exemplo do verbo mais comum possível, que é o verbo like. Like é gostar. Como é que eu falo não gostar? Dislike. Dislike significa não gostar de alguma coisa. Então, em todas essas palavras aqui, em todos esses verbos, você tem a ideia de ação contrária, né, do sentido original do verbo. Então, appear, aparecer, disappear, desaparecer. Ou seja, the opposite action, a ação oposta, tá bem? Passando então para o mês, pessoal, olha só. O prefixo mis, pessoal, passa a ideia de algo que é feito de forma errada, ou de forma incorreta, ou de forma equivocada, tudo bem? Então, quais são as ideias do prefixo mis? Significa, então, wrong, errado, or wrongly. Wrongly significa incorretamente, ok, pessoal? Também você pode entendê-lo como simplesmente incorrect. Incorrect or
incorrectly, que são palavras mais próximas do português, né, para facilitar a compreensão de vocês. Então, wrong é errado, incorrect, incorreto, tá bom? Aqui, ó, pessoal, um exemplo de prefixo também, ó. In é um prefixo em inglês, é que eu não estou tratando dele aqui, tá bom? In da ideia oposta, correct é correto, incorrect é não correto, tá? Vamos então estudar o mês. Exemplos, então, né? Olha só. Primeiro exemplo. Deixe-me pôr em outra caixa de texto aqui. Mês, em inglês, interpretar é interpretar é interpret. Tudo bem? Interpret. Como é que eu falo interpretar errado? Misinterpret. Misinterpret. Então, interpret significa interpretar. Misinterpret, interpretar errado. Então, a ideia que mis adiciona à palavra é a ideia de que algo foi feito de forma equivocada, tá bom? Vamos a mais exemplos. Bom, pessoal, então observem estes exemplos aqui, olha. Eu tenho aqui uma lista de verbos à esquerda, então, começando por interpret, que eu acabei de falar, misinterpret seria interpretar de forma errada, interpretar de forma equivocada, tá bom? Então, calculate é calcular, miscalculate, calcular errado, use é usar, misuse é usar da forma errada, hear é ouvir, então mishear é ouvir errado, understand, entender, misunderstand, entender errado, place é colocar, misplace é colocar em lugar errado, colocar em lugar onde você não se lembra e, portanto, perder algo temporariamente. Observe esse exemplo que eu tenho aqui, ó. Imagine alguém que perdeu os óculos, fale assim, I've misplaced my glasses. Have you seen them? Eu não lembro onde eu pus os óculos, você os viu? Olha, misplace significa pôr em lugar errado. Então, ao pé da letra significa eu pus os meus óculos em lugar errado. Have you seen them? Você os viu? Só que a gente não traduz assim, I've misplaced my glasses. Falando, eu pus os meus óculos no lugar errado. A gente traduz, eu perdi os meus óculos. É como se a pessoa estivesse falando, I've lost my glasses. Eu perdi os meus óculos, tá bom? Vejam que é uma perda temporária, porque eles devem estar na minha casa. Eu que não estou achando porque eu não lembro o lugar onde eu pus, tá bom? Esse é o sentido que tem a palavra misplace. Bom, aí a gente tem judge, que é julgar, misjudge, julgar errado. Spell, soletrar, misspell, soletrar errado, soletrar de forma equivocada, tá bom? É comum que você veja miss também atrelado a algum substantivo, tá bom? Eu vou inseri-lo aqui. Observem estes exemplos, pessoal. Match significa compatibilidade. Por exemplo, houve compatibilidade entre a medula do receptor e do doador. Houve uma match, tá bom? Se não houve compatibilidade, a gente fala que houve uma mismatch. Mismatch significa, então, incompatibilidade, ou seja, o oposto, tá bom? Conduct é uma conduta, um agir, né, uma forma de comportamento. Misconduct é uma má conduta, um comportamento errado, tá bom? Má conduta. Essa palavra é muito usada para fazer referência a adultério e também a atividades de improbidade administrativa ou corrupção de um agente público, tá bom? É um comportamento errado. Quando o comportamento envolve o comportamento infantil, por exemplo, eles falam misbehavior. Misbehavior. Misbehavior é o comportamento de uma criança mal criada, tá bom? Misbehavior é mau comportamento, tá bom? O exemplo da criança é perfeito para vocês entenderem isso. Misconduct tem mais a ver com uma conduta administrativa errada ou então adultério. E é isso, pessoal. Bom, pessoal, vamos então ao nosso último prefixo. Non significa não. Só isso que você tem que saber, tá? Você verá non no início de muitas palavras, como, por exemplo, non-verbal language, linguagem não verbal, a non-smoker area, uma área para não fumantes, a non-flammable substance, uma substância que não é flamável, ou seja, que não pode pegar fogo, ou seja, em português, inflamável, non-dairy products, produtos não lácteos que não contêm leite na sua composição, non-comedogenic cosmetics, cosméticos que não são comedogênicos, não bloqueiam os poros, não obstruem os poros, non-fat é que não contém gordura, um alimento non-fat, a non-stick frying pan é frigideira, non-stick, stick é o verbo grudar, então non-stick é que não gruda, é uma frigideira antiaderente. E tem as famosas NGOs, que são as ONGs, Non-Governmental Organizations, organizações não governamentais, NGO,
que são non-profit organizations, organizações sem fins lucrativos. Profit significa lucro, non-profit, porque elas não visam ao lucro, ok? Abraço, pessoal.